E aí no versículo 8, Jesus então explicou aos judeus que o divórcio foi permitido, não estabelecido, como uma regra, como uma ordem, como uma exigência, mas uma permissão por Moisés, por uma razão. Observe, por causa da dureza do coração dos homens. Então, Jesus disse assim, Moisés, no versículo 8, lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Sabe o que significa essa questão da dureza do coração? O pecado, gente. Nós sabemos, lá em Romanos capítulo 3, que o homem é totalmente depravado. E o homem, quando ele é obstinado, quando ele é teimoso, isso tem a ver com a questão da dureza do coração, e ele persiste numa coisa errada, isso acaba tornando o casamento um peso. O casamento torna-se nocivo, prejudicial àquele cônjuge que é vítima da dureza do coração do outro cônjuge. Então, pensando em trazer um escape para aquele cônjuge que sofre com a dureza do coração do outro cônjuge, como os judeus já praticavam o divórcio antes da lei ser estabelecida, Deus então regulamentou o divórcio, permitindo o divórcio, e aí Jesus apresenta a principal razão, por causa da dureza do coração dos homens. Para a gente entender melhor essa questão da dureza do coração dos homens, o comentarista Lawrence Richard, no seu livro Guia do Leitor da Bíblia, ele fez um comentário, e foi muito feliz nesse comentário, que eu gostaria de ler para você, e assim a gente vai ter uma compreensão melhor sobre essa questão da dureza de coração. Ouça. Jesus explicou essa cláusula na lei do Antigo Testamento, dizendo que Deus permitiu o divórcio porque seus corações eram duros. Na outra tradução, na atualizada, revista atualizada, ele continua. Isso é mais bem entendido como reconhecimento de que o pecado prejudica alguns casamentos em que o relacionamento torna-se destrutivo. Em tais casos, onde a intenção de Deus em abençoar por meio do casamento não pode ser alcançada por causa da dureza dos corações humanos, o divórcio é permitido. Compreendeu isso aí? Vou ler mais uma vez para você entender a ideia que Laura está passando. Jesus explicou essa cláusula na lei do Antigo Testamento, dizendo que Deus permitiu o divórcio porque os seus corações eram duros. Isso é mais bem entendido como reconhecimento de que o pecado, note, prejudica alguns casamentos e que o relacionamento torna-se destrutivo. Em tais casos, onde a intenção de Deus em abençoar por meio do casamento não pode ser alcançada por causa da dureza do coração dos homens, o divórcio é permitido. Então, para Lawrence, a dureza do coração está relacionada à questão do pecado, do homem permanecer no pecado, insistir, continuar no pecado. E isso acaba trazendo uma infelicidade, uma desgraça. O casamento torna-se nocivo, prejudicial. Neste caso, pode haver o divórcio. Isso dentro do contexto da lei de Moisés, tá, gente? E aí, então, em Mateus, no capítulo 19, versículo 8, Jesus explicou que o divórcio não era o ideal divino. Você pode ler junto comigo. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus explicou para os judeus que desde o início, o ideal divino é que o casal permanecesse junto. Não havia nenhuma ideia da parte de Deus sobre o divórcio. O divórcio veio para resolver o problema do pecado. Por isso que é uma permissão divina e não um ideal divino. Isso tem que ficar bem claro para a gente, tá bom? E aí no versículo 9, aí chega no texto que nós acabamos de ler, onde Jesus explicou aos judeus que o divórcio é permitido em caso de adultério. Mas aqui há uma controvérsia. Há uma corrente evangélica que jura de pé cruzado, que insiste, que tema que esta imoralidade sexual, como é traduzida na NVI, na outra tradução corrigida é prostituição, numa outra tradução é fornicação,
significa uma atividade sexual realizada antes do casamento, quando o casal era noivo ainda. Então, para essa turma que acredita nessa ideia de que a expressão porneia no grego, da onde vem a interpretação imoralidade sexual no nosso texto aqui, na palavra de Deus, a gente compreende que, eles compreendem que isso se refere quando o casal está noivo, e aí então um dos dois se prostitui, pratica uma atividade sexual antes do casamento com uma outra pessoa, aí então o cônjuge que foi vítima da infidelidade pode se separar. Vamos então agora compreender se de fato é isso mesmo. No meu entender, não é isso. Porque não é essa a ideia que o contexto apresenta, embora porneia signifique prostituição também, mas não significa só prostituição. Segundo o dicionário de Strong's, do grego, ele entende que porneia significa prostituição, mas inclui a ideia também de adultério e até mesmo de incesto. E aí nós vamos ver o comentário de outros comentaristas bíblicos, de outros teólogos, de outros que dominam a língua grega e vão explicar para a gente o que é que significa esse porneia, para a gente ter absoluta certeza em que sentido está sendo colocado essa expressão, tá bem? Então vamos lá, olha só. Alguns pastores evangélicos argumentam com base nesse texto que a exceção é permitida quando há prostituição, ou seja, quando há atividade sexual antes do casamento ou durante o noivado. Eles afirmam que porneia significa apenas prostituição e que adultério no grego seria moicheia. Entretanto, esse argumento não condiz com um contexto onde a ideia central é o casamento e não o noivado. Não é o noivado que está sendo apresentado aqui, nem pelos judeus que foram interrogar Jesus e nem pelo próprio Jesus. Jesus está analisando o casamento. Quando os judeus perguntaram a Jesus a respeito do divórcio, foi no contexto de casamento e não de noivado. Então, o contexto, a ideia central é o casamento e não o noivado. Além disso, esse argumento não desfaz os outros significados de porneia. Como eu já disse, pode significar tanto adultério como também incesto. Tá? A imoralidade sexual no grego é porneia, como eu já disse, que significa prostituição, mas porneia também pode significar imoralidade sexual. Por isso, na sua tradução em NVI está escrito aí, imoralidade sexual. Trazendo que ideia? Qualquer atividade sexual fora do casamento, que inclui prostituição, que inclui adultério, que inclui incesto, que inclui fornicação e qualquer outra atividade sexual fora do casamento. Tá? Significando também infidelidade e fornicação. Russell Champlin, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: uma simples leitura do texto sagrado no original grego, ou em alguma tradução moderna, indica que tanto o divórcio como o segundo matrimônio estão inclusos dentro da ideia da exceção que Jesus apresentou aí, no caso da imoralidade sexual. O partido inocente pode tanto divorciar-se como estabelecer segundas núpcias. Para Russell Champlin, a pessoa pode se divorciar quando há a infidelidade sexual, e não apenas pode se divorciar, como também pode se casar novamente. Para alguns cristãos radicais, não pode nem se divorciar, quanto menos casar. Olha só. O mesmo Russell Champlin diz o seguinte sobre porneia: resta-nos dizer que a palavra traduzida por fornicação no grego, porneia, de forma alguma, observe o que ele diz, pode ser limitada a pecados sexuais somente de pessoas solteiras, que no caso ali é de noivos, a despeito do fato de que o uso moderno indique exatamente essa forma de limitação. O vocábulo grego pode e continua sendo usado para indicar qualquer relação sexual ilícita, antes ou depois do casamento. Então você percebe que, de acordo com o pensamento de Russell Champlin, que é um grande teólogo no meio evangélico e um profundo conhecedor da língua grega, ele entende que porneia continua sendo usado para indicar qualquer relação sexual ilícita. Por isso que na NVI está
imoralidade sexual. Tá? Luiz Saião, que é um pastor evangélico muito conhecido, da Igreja Batista de São Paulo, um grande teólogo e um profundo conhecedor, ele é reconhecido como um erudito na língua grega. Se tem uma pessoa, se tem um brasileiro que sabe muito bem o que é língua grega, esse é Luiz Saião. Ele ajudou a traduzir tanto a Bíblia NVI, junto com outros teólogos do meio evangélico, como ajudou também a traduzir a Bíblia Almeida do século XXI. Esse homem tem um respeito muito grande no meio evangélico. Olha o comentário que ele fala sobre porneia nesse texto aí. No seu livro, chamado Agora Sim, Teologia, na prática do início ao fim, eu recomendo esse livro para todo mundo. Se você quer entender a teologia de uma maneira fácil e compreensiva, compre esse livro. Agora Sim, Teologia, na prática do início ao fim. Você vai aprender muita coisa de uma maneira muito fácil com o pastor Luiz Saião. E ele toca nesse assunto de divórcio. E aí ele vai falar o seguinte: tudo indica que Jesus admite algum tipo de divórcio ou de anulação do casamento em Mateus 19. O problema é o sentido de porneia, tradicionalmente traduzido por prostituição, cujo sentido é de fato imoralidade sexual, como é traduzido na NVI. A visão mais conservadora sugere que o termo se referia ao que acontecera antes do casamento. Então, se porneia fosse apenas prostituição, aí sim, aqueles que argumentam que a infidelidade acontece só no noivado, então, querido, não tem jeito. Se o seu cônjuge trair você depois do casamento, você está lascado, você tem que continuar com ele. Mas como porneia não apresenta só a ideia de prostituição, mas também adultério, então fica claro para esse autor, Luiz Saião, que também você pode se divorciar quando há o ato sexual no casamento com outra pessoa. Aí ele diz assim: a posição mais comum e mais fundamentada entende que Jesus se refere ao depois, ou seja, já de casado. Isto é, se acontecesse alguma porneia. O termo não é literalmente adultério, mocheia, usado depois no texto. O significado da palavra é amplo, repare, e pode referir-se a qualquer tipo de imoralidade sexual. Então ele está batendo exatamente com o que o Russell Shedd falou para a gente anteriormente. A comprovação da imoralidade permitia o divórcio sem culpa por parte do ofendido. Então, segundo Luiz Saião, porneia tem um sentido amplo que inclui a questão do adultério, não é só a prostituição. Portanto, ele conclui o seguinte, que se há a infidelidade sexual, ou a imoralidade sexual, ou o adultério, fica claro que há uma permissão para o divórcio. E quem é que pode se casar novamente? O inocente, a vítima do adultério. Quem entendeu isso aí, diga amém.